Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal do 7º ano sabe qual é o assunto dessa semana? Acho que não, né? Mas para quem correu lá e viu o planejamento, nós vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos. O que é isso? Senta que lá vem ciência. Para resumir, ciclos biogeoquímicos. Bio, vida. Geo, terra. Química, matéria. Então, seria o ciclo que a matéria faz no nosso planeta Terra, envolvendo os seres vivos. Sim, os seres vivos são feitos de matéria. E vocês sabem que as principais moléculas são feitas de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, cálcio, entre outros elementos químicos. E não tem problema se você não conhece ainda todos eles, porque você vai aprender melhor lá no 9º ano. Mas por hora, como você já sabe, o que é o carbono, porque ele compõe o gás carbônico, o que é o oxigênio, porque ele compõe o ar que nós respiramos, e também o hidrogênio, porque está presente na molécula de água, significa que você já tem mais da metade do caminho andado. Então significa que esses elementos químicos, eles ciclam na natureza através de vários processos e reações químicas que nós vamos conhecer já já. Vamos começar então pelo ciclo do carbono. O carbono é um elemento químico que compõe a matéria orgânica que está presente nos seres vivos, tanto em troncos de árvores, nas folhas das plantas, quanto nos órgãos e tecidos de animais, mas também o carbono, ele é bastante encontrado nas nossas rochas e inclusive nos fósseis, como aqueles combustíveis, que é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Como vocês sabem, o combustível ele serve para ser queimado. Então, sim, quando nós queimamos qualquer combustível, nós vamos estar liberando aquela fumaça preta, não é? E aquela fumaça tem ali gás carbônico, ou seja, carbono ligado aos elementos químicos oxigênio. Então, significa que quando a gente queima qualquer coisa, e não para por aí, porque além de nós liberarmos carbono através da combustão, ou seja, da queima, nós também liberamos gás carbônico na atmosfera através de um outro processo que vocês estudaram semana passada. Lembram-se disso? Nós estamos falando da respiração, isso mesmo. Quando nós pegamos a própria molécula de glicose, que seria então a nossa energia, o nosso combustível, e nós utilizamos no processo de respiração celular, nós liberamos também gás carbônico para a atmosfera. E você deve estar falando assim, né? Mas então somente seres vivos é que acabam liberando gás carbônico na atmosfera? Não. Existem fatores naturais que também liberam, como as erupções vulcânicas. Elas, ao liberar toda aquela massa de gás da erupção, elas também têm ali gás carbônico. Então, seriam 3 principais fatores que alimentam a atmosfera com gás carbônico: queima de combustíveis, respiração dos seres vivos e gases das erupções vulcânicas. E outra questão é, se o gás carbônico fica na atmosfera, como é que ele vai depois retornar para os seres vivos, para compor as células, os tecidos, ou até mesmo a glicose, que é o nosso alimento? Como? Então, se vocês assistiram os vídeos da aula anterior, significa que vocês sabem que a fotossíntese é o caminho possível para retirar esse gás carbônico da atmosfera para incorporar esse carbono na molécula de... Ou seja, a fotossíntese faz a fixação do carbono em moléculas orgânicas utilizadas nas cadeias e teias alimentares através da alimentação. Então, esse é o ciclo do carbono. O ciclo que eu quero falar com vocês é o do oxigênio, que ele é quase independente do carbono e também do ciclo da água, que já eu vou explicar. Mas vocês sabem que esse oxigênio ele acaba sendo abundante na nossa atmosfera. Uma porque ele compõe o gás que nós utilizamos na respiração celular, e outra porque ele também está presente na camada de ozônio que compõe lá a estratosfera, que é um bloqueio contra a radiação ultravioleta. Mas a pergunta que não quer calar é: como que esse oxigênio vai parar na atmosfera, sendo que os seres vivos consomem na respiração e parte dele acaba sendo utilizado na camada de ozônio?
Se você prestou atenção, então, nas aulas passadas, vocês viram que a fotossíntese é o processo responsável pela produção não só de glicose, mas também do gás oxigênio, não é? Então, se não fosse essa reação realizada pelas plantas e pelas algas, o nosso oxigênio ele não seria reposto na atmosfera. Nós iríamos consumi-lo até o ponto em que ele acabaria. Então, nós temos que agradecer diariamente por existirem seres fotossintéticos como algas e plantas para manter essa concentração de gás oxigênio constante na nossa atmosfera. Então, esse foi o ciclo do oxigênio. Ele é produzido através da fotossíntese, é consumido pelo processo da respiração celular dos seres vivos, mas também cabe citar aqui que o oxigênio também é consumido no processo de combustão. O que é combustão mesmo? Queima de combustível, não é? Se vocês prestar atenção no ciclo do carbono, sabe que quando o petróleo, carvão, gás natural são utilizados no processo de queima, eles não liberam gás carbônico? Então, só que para manter qualquer processo de queima constante, é preciso de um gás comburente. Nesse caso, é o gás oxigênio. Para ter certeza disso, basta acender uma vela e cobri-la com um copo de vidro e ver o que acontece depois. E aí vocês vão perceber que o nosso oxigênio ele é importante também para manter as chamas acesas. O próximo ciclo que eu quero falar é o do ciclo da água. Vocês já estudaram isso lá no 6º ano, quando viram que a água passa por um ciclo hidrológico, né? Em que ela evapora de rios, lagos e oceanos. Esse vapor formam as nuvens, que as nuvens ao ganharem altitude vão se condensando e dando origem às gotículas de água, que conforme elas vão ficando pesadas e mais densas, elas precipitam na forma de chuva, neve ou granizo, retornando ao solo, se infiltrando e reiniciando todo este ciclo. Pois bem, mas não é apenas isso que acontece no ciclo da água, porque existem os seres vivos. Nós não utilizamos a água na nossa hidratação? Sim, utilizamos. Inclusive, usamos a água para produzir os nossos alimentos. Então, diariamente, nós estamos consumindo em média uns 2 litros. E se nós consumimos 2 litros de água por dia, para onde é que eles vão? Gente, nós transpiramos, nós devolvemos essa água para o ambiente através de processos fisiológicos. E não somente nós, animais, transpiram, as plantas também transpiram. E graças à transpiração das plantas é que as grandes florestas conseguem manter o ciclo hidrológico. E não somente isso, a água, ao ser transpirada de volta, né? E também parte dela, ao ser consumida no processo da reação da fotossíntese, quando a molécula de água ela é quebrada na fotossíntese, ela é utilizada na produção do gás oxigênio. Percebeu aqui a relação? O ciclo do carbono, do oxigênio e da água, os três estão interligados. Por isso que são ciclos biogeoquímicos, porque dependem dos seres vivos e através desses seres vivos, toda essa matéria que a gente está citando, desses elementos químicos, ela acaba estando interligada. E também tem o ciclo do nitrogênio. Esse, particularmente, ele envolve vários processos e várias etapas, mas, por hora, o que vocês precisam entender? O gás nitrogênio ele é abundante na atmosfera e ocorre até mesmo numa quantidade superior que a do gás oxigênio. E ele não é utilizado no nosso processo de respiração e nem no processo de respiração das plantas e de nenhum outro ser vivo. Mas, quando chove, a água da chuva ajuda a levar um pouco desse nitrogênio atmosférico para o solo. E no solo, as bactérias elas vão estar incorporando esse nitrogênio em outros compostos que vão ser assimilados pelas raízes dessas árvores e demais plantas, que vão, a partir desse nitrogênio incorporado pelas raízes, produzir proteínas, que vão, então, ser transmitidas através da cadeia alimentar para os outros seres vivos. E quando os seres vivos eles morrem, os fungos e as bactérias que também estão no solo vão fazer o processo de decomposição. E aí eles vão retirar esse nitrogênio das proteínas
e vão produzir amônia, e essa amônia vai ser transformada em gás nitrogênio de novo, que vai retornar à atmosfera e reiniciar esse ciclo. Entenderam? Então, no ciclo do nitrogênio, nós falamos em adubação verde, que são as bactérias do solo que incorporam esse elemento químico em sais nitrogenados, que vão ser utilizados pelas plantas e que elas, através da cadeia alimentar, vão passar para os outros seres vivos. Dois outros elementos químicos que nós podemos citar e estudá-los juntos nesses ciclos biogeoquímicos são o fósforo e o cálcio. Os dois elementos químicos são abundantes na nossa superfície terrestre. Eles são encontrados em rochas sedimentares ou em rochas calcárias. Também são encontrados dissolvidos em água. E eles são necessários para a constituição das células dos seres vivos. Os íons fosfatos, né, ou seja, o fósforo, quando ele está dissolvido na água, ele acaba sendo assimilado também pelas raízes de plantas e sendo passado através da cadeia alimentar. Já o cálcio, a gente também obtém da nossa alimentação e segue a mesma rota. Então, quando esses sais de cálcio são assimilados pelas plantas, ao comermos esses vegetais, nós também colocamos o cálcio. Coloca então o cálcio dentro do nosso organismo. E outros alimentos que também são ricos em cálcio, nós podemos citar aí o leite, né? Que vem de origem animal e ele também é rico em sais minerais de cálcio no nosso corpo. Mas em outros organismos, como plantas e até mesmo alga, nós conseguimos encontrar esses sais de cálcio nas paredes celulares, que também dão essa rigidez que conferem a estrutura desses seres vivos. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esses ciclos biogeoquímicos. Tendo qualquer dúvida, é só deixar lá num comentário no grupo ou no vídeo. Tchau, até mais!